para o sócio afetivo, não é mesmo? Tem uns que gostam, né? Gente, antes da gente começar, enquanto o pessoal está entrando aí, mesmo os engraçadinhos que gostam mais de aparecer do que devem, a gente precisa trocar algumas ideias, falar de alguns pontos importantes. Nós estamos diante de uma situação, né? Que não é a que a gente gostaria, mas é a que a gente possui. Então, é importante. Só um minutinho, parece que ela está dobrada aqui. Deixa eu fechar essa. Isso. Tem, ó, parece que duas abertas, a gente está achando estranho, tá? Depois vocês veem direitinho o que pode estar acontecendo. Uai. A Neide saiu? Uai, ela sumiu pra mim. Pra mim também. Uai. Pra mim também. Ela não quer dar aula, não. Pra mim também. Putz. Gente, cadê a... Foi buscar uma água. Não, estou com um problema. E como o Meets é novo, né? A gente está aprendendo com o software, então ela vai apresentar falhas, né? Diversas vezes, diversas situações. Bom, vamos começar falando sobre alguns assuntos antes da gente entrar lá no nosso compartilhamento de tela, nas nossas questões, né? Vocês estão aí diante de um aplicativo completamente novo, então vocês vão perceber aí que tem muitas novidades, tem muita coisa além do que tinha no Zoom, tá? Então, tem vantagens, né? Várias vantagens. Uma das desvantagens que eu observei nas duas primeiras, né, que eu fiz hoje, foi esse lag que tem, ou na fala, ou na imagem, dependendo da situação, dependendo da ocasião e da própria internet, tá? Então, tem que ter paciência e a gente ir ajustando aos poucos para ver o que a gente consegue fazer, beleza? Não esquecem de colocar no chat, à medida que vocês forem entrando aí, a sala de vocês, tá? Bom, antes da gente falar sobre os nossos textos e dar sequência a partir da tirinha lá da página 90, que é o que nós temos, né, programado para hoje, é importante a gente situar o contexto que nós estamos inseridos, falar para vocês que não está sendo fácil, né? Nós tivemos uma reunião com a Yanis na sexta-feira, foram 3 horas, eu acredito que outros professores já tenham falado algo para vocês a respeito disso. Acho, inclusive, que a Roberta já trabalhou com vocês no vídeo da filha do Nelson, na verdade, o texto da filha do Nelson, o vídeo foi produzido pelo Maia, né? Em homenagem, de uma maneira geral, aos professores, e a gente percebe como tem sido um período complexo para todo mundo, principalmente para a gente que está do lado de cá. Falei de manhã que o que mais me incomoda é olhar para essa tela preta e ficar imaginando vocês lá do outro lado, né? Porque quando a gente está na sala de aula, a gente consegue fazer uma leitura de vocês, da imagem de vocês, se vocês estão entendendo, se não. E, ao mesmo tempo, é mais dinâmico. Então, a coisa que eu mais sinto falta é desse calor de vocês, dessa presença de vocês, né, conosco o tempo todo, participando, às vezes reclamando, né, como uma das meninas de manhã, nossa, eu reclamava tanto de tudo, e tudo que eu queria era, né, que a gente pudesse estar de volta no contexto anterior. Então, vamos observar o que a gente pode fazer no nosso
no nosso mundo, no nosso espaço, e como que a gente pode acrescentar, aprimorar, aperfeiçoar. Eu acho que tem muitos de vocês na mesma situação que o meu filho, que é atrasado no conteúdo, atrasado nas atividades, né? Tentando colocar as coisas em dia, porque o ensino, né, e a abordagem online é muito diferente. Então, vocês têm que ter primeiro gestão de tempo. E é muito difícil ter gestão de tempo, gente. Não é fácil. Vocês vão observar que gerir o tempo, que é organizar o nosso tempo e saber o que eu tenho que fazer, como que eu vou agir, não é fácil, certo? Eu vou abrir as atividades aqui com vocês, e mais no finalzinho nós vamos trocar mais algumas ideias, falando dessa importância, valorize o que vocês têm. Eu estava comentando com o Meme2, né, porque eles estão mais próximos da realidade do Enem, essa coisa toda, porque hoje, a partir de hoje, estão abertas as inscrições do Enem. E olha como que é injusto, né? Quantos estudantes vão ter que ficar de fora do Enem, porque não têm acesso ao que vocês têm. Então, às vezes, a gente acha muito fácil criticar, reclamar, mas esquece que tem uma série de coisas que a gente pode e deve fazer ao longo do processo, certo? E que a gente possa trocar ideias aqui também. Então, assim, na hora que vocês forem fazer as perguntas, que daqui a pouco nós vamos ter, que eu vou pedir para vocês falarem, abre a câmera, abre o microfone, para a gente poder ir vendo vocês, para poder registrar vocês também. De manhã, uma das meninas falou assim comigo, nossa, mas eu estou todo descabelado, estou em casa. Mas não é esse o fato, tá? É o fato da gente poder ter esse contato, ainda que seja virtual, tá bom? Vamos dar sequência? Eu vou compartilhar a tela. Vocês vão observar que a tela que eu vou colocar para gente, ela vai estar espelhada ou parecida com o que vocês iniciaram comigo, que vocês fizeram comigo na outra aula, que está aqui no PowerPoint. Opa, não é isso não. É esse. Vocês estão vendo essa tela? Da interpretação dos textos? Sim? Eu ainda não descobri. Se vocês conseguirem me ajudar a descobrir aí, é válido, tá? Eu estou apanhando ainda do aplicativo, tem hora que eu aperto o lugar errado. Teve um momento que eu achei que eu tinha 2 lives abertas, eu falei, meu Deus, o que é isso? O que está aparecendo para mim? Então, ainda estou aprendendo a mexer, mesmo tendo mexido bastante no fim de semana, para fazer uma análise mais aprofundada, mais apurada, a gente fica meio sem saber o que o programa nos oferece e quais, né, são os comandos que a gente tem que dar aqui para dar sequência naquilo que a gente tem. Vocês vão observar que aí no chat tem jeito de vocês compartilharem as coisas, colocarem dúvidas, né, deixarem algum tipo de recado e por aí vai. Bom, para a gente dar uma sequência na nossa parte de interpretação de textos, envolvendo principalmente aquelas páginas amareladas lá do livro de vocês, nós paramos nessa tirinha aqui. Chegamos a comentar uma das questões, que é a 7, mas não falamos da questão 8. Então, a primeira coisa que eu preciso observar é que para a questão 8, eu também preciso de fazer uma ponte com o que está aí na tirinha. E aí na tirinha nós temos assim, acabo de lançar um livro zen budista, se chama Nada. Observe que esse nada está entre aspas. O fato de estar inserido entre aspas faz a gente observar que a palavra nada ganha uma dimensão diferente do que a gente está acostumado, tá, gente? Toda vez que vocês tiverem uma palavra inserida entre aspas, ela vai estar dentro de um contexto ou sendo analisada numa situação diferente da comum. Bom, a principal abordagem aqui é justamente o fato do último balão estar em branco e no segundo quadrinho ele está falando que o livro que ele construiu, que ele escreveu falando do nada, apresenta 386 páginas em branco. Falamos da questão 7, que o humor da tira está no balão em branco como resposta, né, do crítico, e vamos a 8. Na 8, nas falas do autor do livro, os pontos de exclamação reforçam a ideia de quê? Então, eu já até marquei a resposta aí, mas observem que pode ser também surpresa, pode ser expectativa e pode ser entusiasmo. A única coisa que não caberia aqui é o desinteresse, tá? Embora dizendo que o livro está todo em branco, também poderia apontar essa ideia, tá? Então, quando a gente está falando, né, de pontos de exclamação num texto narrativo, num texto poético,
Qual o papel da exclamação no meu livro? Né? Qual o papel da exclamação no meu poema? É justamente marcar essa surpresa, essa expectativa ou esse entusiasmo. Então, quando a gente observa que nas primeiras falas, né, aqui, ele vai exclamando, você observa que é entusiasmo. A maneira como ele tem também na expressão facial, a linguagem não verbal também vai me dando essa pista. O que é modificado ou revelado contrariamente nas últimas partes, especialmente no último balão batido. Bom, então aí a 8, resposta letra D. Vamos passar para um poeminha que vocês têm aí, que é curtinho, é um haikai, né? E aí vocês têm 3 linhas só. A lua se foi, meu roxinol se calou, acabou-se a noite. E aí? O que vocês entenderam desse poema antes da gente passar para as explicações? Eu queria que vocês falassem. O que vocês conseguiram captar dessas 3 linhas tão curtinhas? E aí, daqui a pouco nós vamos interpretar. É que tudo tava se acabando, né? Tipo, a lua já tava indo, o roxinol, ele já parou de cantar. Aí, tipo, quando ele vai terminar o último verso, tipo, não dá tempo, porque ele já terminou praticamente. Ou seja, ele já tipo, eu não sei dormiu, talvez, explicar né? Dá a impressão até que ele pode ter dormido. Adormeceu, né? Ele se calou, ele não completou a palavra. Então, aqui sugere a palavra noite, como você mesmo colocou aí, faz todo sentido. Então, vamos ver a interpretação da questão 9 para a gente dar sequência. A 9 diz o seguinte: em relação ao haikai, considere essas afirmativas. 1. O haikai respeita a estrutura clássica desse gênero poético. 3 versos, sendo o primeiro e o último com 5 sílabas poéticas e o segundo com 7. Respeita ou não respeita? Diz aí. O que vocês colocaram? Verdadeiro ou falso? Falso. Será? Vamos ver. Vamos analisar lá comigo. Ele tem que ter, olha lá, ele tem que ter para respeitar, ele tem que ter 5, 7 e 5 novamente, não é isso? Não são 17 sílabas poéticas? Então, vamos lá. Eu tenho a lua, 2, 3, foi, a lua. O lua vai quebrar, viu, gente? Tem alguns que quebram, tem outros que não. A lua, então não fica junto. 1, 2, 3, 4, 5, como foi? Beleza. Se eu pensar dividindo lua aqui, caberia o 5, ou 4 ou 5. Meu, rou, 2, xi, 3, nó, 4, si, 5, calou. O que eu tenho? 7. Então, se eu tenho 7 aqui, 5 no primeiro, vamos ver se no último tem também os outros 5. 1, 2, 3, 4, 5 com noite, tá? Se tivesse o ti, provavelmente nem seria, né? Apesar que conta até, né, o último sílabo tônico, a última sílaba tônica, noite, noite mais forte, ok? Então, nós temos aqui 5 e aqui 7. Então, ele respeita sim. Então, a primeira é verdadeira. Essa número 1, fazer essa escansão métrica, essa divisão clássica aqui, não é uma coisa muito simples, tá? Dá muita dúvida. Então, a dica é dividir silabicamente e ver se tem alguma elisão, beleza? Vamos lá na última. A falta da última sílaba na palavra noite reforça com a forma o conteúdo do poema. Então, o conteúdo do poema, como vocês mesmos mencionaram aí na interpretação, que tudo vai se acabando, tudo vai se perdendo. Ou seja, o desaparecimento da sílaba corresponde também ao desaparecimento total da noite. Ou, né, como diz aqui, como eu comentei aqui, é o fato dele dormir. Então, é verdadeiro também. Eu tenho a 1 como verdadeiro e a 2 como verdadeiro. Só preciso confirmar se a 3 também é. Por quê? Porque eu tenho a alternativa B, que 1 e 2 é verdadeiro, né? Então, eu posso ter também todas. Então, vamos lá. Como é próprio do gênero, que gênero é esse? O gênero poesia, o gênero poético, o gênero lírico. O haikai tematiza de forma sintética e reflexiva a passagem do tempo. Claro que sintetiza. Quando ele fala, né, que tudo está se acabando, né, está tudo se esvaindo, ele está falando da efemeridade da vida, que tudo é transitório, que tudo é passageiro, ok? Vamos lá na próxima. Então, nós temos aí todas as alternativas são verdadeiras, ok?
Cuidado aí, porque há uma dificuldade muito grande, e se a gente marcasse a 1 como falsa, eu teria resposta, olha aqui, ó. Tá? Então, na verdade, todas 3 são verdadeiras. Vamos à última. 10. Em relação à estrutura dos versos do haikai, é correto afirmar. Quando fala de estrutura, está falando da divisão. Então, nós já comentamos sobre a estrutura de organização poética. Agora, ele vai trabalhar o quê? Com a estrutura sintática do texto. Os 3 versos estão escritos na voz passiva sintética. Nós vamos ter que lembrar o que é isso, porque é lá de trás. O que é evidenciado pelo uso da partícula si. Será que é essa a resposta? Será que todos os versos estão escritos na voz passiva? Então, vamos voltar lá no poema. A lua se foi. Então, esse si aqui está na voz passiva? Meu roxinol se calou. Esse si aqui está na voz passiva? Acabou-se a noite. Esse si está na voz passiva? E aí, gente? Vocês acham que todos os 3 realmente estão na voz passiva? Tem jeito de eu colocar a lua se foi na passiva analítica? Respondam aí para mim se essas 3 frases admitem a voz passiva analítica. Porque se admitir a voz passiva analítica, eu tenho a voz passiva sintética. Se não admitir, eu vou ter outra coisa. O que é que vocês me dizem? Alguém pode falar aí? Os 3 versos apresentam voz passiva sintética? Podem ser passados para a voz passiva analítica ou não? Hein, gente? Eu acho que não. Não tem como. Por quê? Porque o verbo foi aqui, ó, ele está sendo utilizado como verbo ir. Ele é verbo intransitivo. Quando o verbo foi intransitivo, ele não tem como passar para a voz passiva sintética, para a voz passiva analítica. Ele parece com a voz passiva, né? Mas ele tem aqui, na verdade, uma outra construção. Foi-se. O verbo aí está com valor de pronominal. Calou-se, na mesma proporção. Acabou-se. Todos 3, tá? Foram utilizados com valor de verbo intransitivo. Beleza? Então, nós vamos voltar aqui e vamos dizer que a 10 letra A é falsa. Por quê? Porque a voz passiva analítica e, consequentemente, a voz passiva sintética, que é composta dessa partícula si, só pode ser construída com verbo transitivo direto. E os verbos todos são intransitivos. Os 3 versos são constituídos de oração sem sujeito, o que é evidenciado pelo uso de indeterminação do sujeito no si. E aí, quais são os sujeitos em cada um dos versos? O que se foi? O que se foi, gente? A lua. A lua. O que se calou? Meu rouxinol. E o que acabou-se? A noite. Então, todos 3, né? Ele apresentam estruturas que têm sujeito. E detalhe, tá, gente? A noite foi acabada, fica esquisito, tá vendo? É o único que dá uma possibilidade ali, ou meu roxinol foi calado, fica estranha a construção para a gente passar para a voz passiva, fica muito complicado, fica esquisito, ou seja, ela não existe. Vamos lá na próxima, da 10. Então, nós temos, sim, sujeito, tá? Não é o sujeito indeterminado. Os 2 primeiros versos são constituídos pelas formas verbais pronominais, foi-se e calou-se, e pelo sujeito simples, a lua e meu roxinol. E o último verso é constituído por uma oração sem sujeito e pelo objeto direto, a noite. Então, todos 3 têm sujeito, tá? Todos 3 foram construídos com formas verbais pronominais. Toda vez que vocês ouvirem isso daqui, formas verbais pronominais ou verbo pronominal, o que é isso? É esse verbo que, como aqui no poema, ó, vem conjugado com o pronome. Então, se eu dissesse que eu que me calei, como é que a gente ia falar? Eu me calei, tá? Ele se calou, eu me fui, ok, né? Mas é por aí. E aí, o que a gente observa? Que nós vemos o verbo pronominal, ele é conjugado junto com o sujeito. Então, em parte é verdadeiro, mas a última construção aqui é falsa, beleza? E a última aqui é a resposta. Opa! Os 3 versos são constituídos pelas formas verbais pronominais. Foi-se, se calou e acabou. E pelo sujeito simples. A lua, meu roxinol, e a noite, que a gente pressupõe que é a noite. Ok? Então, a letra D é a última, é a verdadeira, de acordo com aquilo ali. Então, o que é forma verbal pronominal? São essas formas
que o pronome vem acompanhando o verbo e sendo flexionado de acordo com a pessoa e com o número a que o verbo se refere. Beleza? Bom, eu trouxe agora, a partir daqui, antes da gente entrar na nossa discussão de quarta-feira, eu quero que vocês façam uma pesquisa para mim. Nós vamos entrar no assunto, tá? Que é consumo e consumismo na quarta-feira. E eu quero que vocês pesquisem a etimologia dessas duas palavras. Então, vocês estão me ouvindo aí, vocês vão anotar. Vocês vão pesquisar em qualquer dicionário ou na internet, anotando a fonte. Ou seja, de onde que eu tirei? Eu tirei do site da Wikipédia. Não confie só na Wikipédia. Podem usar, mas usem também outras fontes além dela. Por quê? Porque ela é constantemente modificada pelos leitores, tá? Então, pode ser que apresente alguma coisa que não seja verossímil, que não seja verdadeira. E eu quero que vocês definam para mim, achem duas definições do que é consumo, do que é consumismo. Nós temos palavras aí com radicais, o que é isso? Com pedacinhos, com morfemas que são comuns, mas que constituem palavras completamente diferentes, tá? Então, o fato da gente ter consumo dentro de consumismo não significa que seja a mesma coisa. Isso é para quarta-feira, tá? Vocês vão falar para mim e a gente vai começar a debater o assunto que está na unidade 2, a partir da página 94. Diga. É consumo e o quê? E consumismo. Obrigado. Certo? Nós vamos dar sequência, gente, falando de interpretações de texto. Vocês vão perceber que eu vou encaixar com vocês. Hoje nós vamos falar de dois tipos de textos aqui, relacionados uns entre si, fazendo aí uma construção intertextual. E depois que a gente falar um pouco sobre consumo e consumismo, eu vou trazer outra para vocês. Hoje também, eu vou postar para vocês, depois da nossa aula, se ela ficar gravada direitinho, não sei como é que vai ficar em termos de qualidade de gravação, vou dar uma testada, olhar com calma, e depois eu posto para vocês lá no Clipe Escola. Se ela não tiver ficado gravada, eu posto para vocês os slides que eu estou mostrando aqui, para servir para auxiliar vocês nos estudos, beleza? Então, o que eu quero que vocês observem? Que quase sempre, quando a gente está falando, está escrevendo um texto, o meu texto reflete outros textos, como a gente já falou, tá? Então, nós vamos dialogar muito com tipos de textos diferentes e essa relação intertextual ao longo do processo. Vamos observar o que que eu trouxe para vocês aqui. Eu trouxe um poema inicial que não é meu. Depois eu vou mostrar um que eu fiz e todo mundo que leu o meu poema achou que eu estava falando desse poema. Talvez, inconscientemente, ou sem pensar nesse poema, eu fizesse, tá? E esse poema não tem uma interpretação muito fácil. Então, eu quero que vocês vão interpretando ele comigo. Primeiro, eu quero que vocês pensem no título que está aí na tela. Poema de 7 faces. O poeta Carlos Drummond de Andrade, ele escolheu 7 vertentes, 7 expressões que para ele representava o que era ser poeta, ou como que ele se percebia como poeta, tá? E o que ele fez? Ele construiu um poema com 7 estrofes. Em cada estrofe, um poema vai mostrar, o eu lírico vai nos mostrar uma faceta, uma vertente do que é esse poeta, tá? Pode estar falando de Drummond? Claro que está, mas tem outros diálogos, outras correlações ali. Então, vamos lá, primeira estrofe. Primeira estrofe é curtinha. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse, vai, Carlos, ser gauche na vida. Essa palavra esquisita que vocês estão vendo aqui é uma palavra em alemão que significa uma espécie de gancho. Esse gancho significa ser torto, ser de esquerda, ser fora do padrão, ser canhoto. Vocês sabiam que até determinada época, né, principalmente até mais ou menos a idade dos nossos pais, era comum quando uma criança mostrava uma tendência a ser canhoto, forçá-la a ser destra. O que é ser canhoto? O que é ser destra? Escrever com a mão direita, que é o mais comum, é ser destro. Escrever com a mão esquerda, ou ter mais habilidades com a mão esquerda, é ser canhoto. Hoje, né, já tem um bom tempo que já não se faz essa pressão para que as crianças deixem de ser canhotas. Mas, durante muito tempo,
houve uma pressão muito grande para que todo mundo seguisse o mesmo padrão, tá? Então, Drummond já vai mostrar aqui que o poeta que ele é torto, tá? Vive na sombra e é mais ainda, é tão torto que parece um gancho na vida. Bom, as casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O que o Drummond revela aqui, né, no eu lírico que ele demonstra, sobre uma outra face do poeta? Que esse poeta dele, ele é meio estranho, ardiloso, vocês não acham, não? O que vocês acham aí dessa segunda estrofe? O que vocês visualizam ali? Qual é a faceta do poeta demonstrada nessa segunda estrofe antes da gente passar para as próximas? Alguém vai arriscar, não? A minha chamada tá travando, Neide. Fala de novo, por favor. O que vocês acham que o poema e o poeta quis trazer para a gente nessa segunda estrofe? Qual é a imagem que a gente tem aí desse poeta? Que esse poeta está espiando as casas e espia os homens. Imagina os fofoqueiros, tá, gente? O poeta, o eu lírico, né, o Drummond em si, ele vivia em Itabira, que era uma cidade pequena, e onde, quanto menor a cidade, mais comum essa coisa de ficar observando a vida alheia. Então, as casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. À tarde, talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Então, ele acabava sempre desejando, estava sempre correndo atrás de alguma mulher. É um lado dele que não é muito a fisionomia que a gente tem do Drummond, tá? A gente tem a ideia de um poeta muito centrado, muito equilibrado, e a gente percebe que ele não era tão certinho quanto parecia. Bom, vamos ver mais duas estrofes do poema, aliás, as outras três, né? Mais duas, depois a gente vê as últimas três, para a gente frisar quais são as 7 faces do poeta. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pernas amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. Então, observem que essa colocação do bonde aí, né, mostra para a gente direitinho que ele está sempre observando as pernas das mulheres. Ele não está falando das mulheres em si, ele está falando da observação das pernas, tá? E os olhos não conseguem se desviar, ou seja, o lado que ele mostra no outro se confirma e se reforça, tá? O homem atrás do bigode, aí ele está falando da imagem que todo mundo vê dele. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Será que ele é isso mesmo? Tão sério, tão simples, tão forte? Meu Deus, por que me abandonastes? Se sabia que eu não era Deus, se sabia que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Então, observe que nessa estrofe aqui, ele pede perdão a Deus, né? Talvez essa questão dele se sentir errado, torto, ele queria consertar, mas ele não conseguia. Não, o pecado maior dele era literalmente a atração pelas mulheres. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima. Não dava só para preocupar com a rima, né? Porque o coração dele é imenso, é vasto. E ele precisa de achar uma solução para essa vastidão. Por isso, talvez ele transborde nos versos a vastidão do coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Aí é como se ele dissesse que a poesia o embriaga como se ele estivesse tomando conhaque, né? E ele fica comovido diante da lua, diante da bebida, né? E sem saber, de fato, quem é ele enquanto eu lírico e enquanto poeta. Bom, essas 7 faces do poema, que é o poema de 7 faces, frisando principalmente esse primeiro verso do poema, quando nascia um anjo torto, a gente tem vários textos, vários poemas, intertextualizando com o poema de 7 faces, tá? Um deles, inclusive, é da Adélia Prado, que depois eu quero trazer para a gente poder comentar. Não está aqui dentro do que eu separei, porque ficaria muita coisa,
mas é um dos textos dela que eu mais gosto, né? O poema chama Licença Poética, e aí ela vai falar que quando ela nasceu, o anjo dela era esbelto. Então ela vai construir uma paródia, por quê? Porque o do torto do Drummond passa a ser esbelto com a dele. Então ela subverte a lógica na construção, né, da intertextualidade que ela apresenta. Mas, quando eu estava na faculdade, já conhecendo esse poema, eu me deparei com essa frase. E é uma das frases que eu acho mais bacanas, e a partir dela eu construí meu texto, sem pensar nesse primeiro poema que eu mostrei para vocês, do Drummond. Mas, automaticamente, vocês vão perceber que há traços dele no meu texto daqui a pouco, tá? Somos todos anjos de uma asa só, e só podemos voar se abraçamos, se a gente se abraçar uns aos outros, se abraçados uns aos outros. Então, quando a gente analisa essa frase, né, que se a gente tem só uma asa e a gente quer voar, eu tenho que me abraçar a outro anjo, e aí a dupla asa vai conseguir voar. Pensando nessa ideia, eu escrevi... Oi, diga. Vocês estão me ouvindo, gente? Tá dando alguns... Sim. Sim? Tem hora que eu acho que o som tá travando, não sei, a impressão minha, ou se tá acontecendo mesmo com vocês ou para vocês, e ver o que a gente pode falar. Diz. A minha amiga tá me mandando mensagem falando que o dela não tá dando pra te ouvir. Então, pode ser a internet dela que tá dando falha, pode ser a transmissão também, porque o dia da live do Yannis aconteceu. Tinha gente que ouvia e via a imagem dele, e tinha gente que não conseguia ouvir. Tinha imagem, mas não tinha som. E vice-versa, tá? Então, nós vamos testar e ver o que a gente pode fazer. Às vezes, a gente chega num consenso, porque essa semana a coordenação da escola pediu para a gente usar o máximo que a gente puder, todos os agendamentos, usando o Microsoft Meet. O Teams, tá? Por quê? Para tentar visualizar e ver se ele vai funcionar da maneira como a gente precisa. Senão, a gente vai se adequando, tá? Essas falhas, coloca lá na plataforma, no Clipe Escola, pede para o Igor, para o Matheus, dá uma olhada no que pode ser. Então, a sua amiga que está com a voz ou com a falha travando, pede para eles confirmarem. Pode ser alguma coisa no telefone, para dar uma olhada, por exemplo, se ela está perto do receptor do sinal de internet, perto na casa dela, tá? Quando é Wi-Fi, a falha é maior. O que eu fiz aqui no meu para diminuir a falha da internet? Eu coloquei meu computador com cabo. Por quê? Porque a possibilidade de cair, de queda da internet é menor. Mas falha pode acontecer mesmo, tá? E a gente tem que ter paciência. Tá bom, eu vou falar pra ela. Mas não deixe de pedir ela para mandar a informação lá, para eles observarem, para ver o que está acontecendo, para eles observarem se é do programa, se é da internet dela. E pede a ela para ver se ela consegue se aproximar da onde está o sinal, para ver se isso melhora. Combinado? Sim, obrigada. Nada. Vamos dar sequência aqui para vocês visualizarem comigo o meu próximo texto, né? Que é nosso tempo já está se esvaindo e vocês têm aí uma outra live logo depois da minha, né? O tempo de vocês também está justinho. Então, aqui na vantagem do Teams é que eu não tenho tempo preciso, porque o Zoom, ele cortava, tá? Deu aquele tempo, ele tirava a gente do ar. Agora, nesse aqui, a gente tem que desligar a live para que ela realmente acabe, tá bom? Somos anjos de uma asa só e só poderemos voar se abraçados uns aos outros. Pensando nessa frase, eu fiquei com isso martelando quando eu vi a frase postada num painel, acabei escrevendo um poema que vem a seguir, que eu dei o nome de Anjo Torto, sem pensar no Drummond, gente. Mas olha como que, de alguma forma, inconscientemente, o meu texto dialoga também com o Drummond. Dialoga com a frase em questão, mas também dialoga com o Drummond. Então, Anjo Torto, de uma asa só, sutilmente encanto, na confluência canto. Amor profundo, nas pedras eternas, nas bocas profanas, perdido no mundo. Um raio de luz na fresta da janela. Um sonho conduz à chama da vela. Vela que incendeia o barco da vida. Luz refletida, voz que se alteia. Copos que profanam, bocas que se calam. Suspiros que arfam, sonhos que se despedaçam. Sonhos se despedaçam. No silêncio, um longo olhar.
O vento sopra na praia, as ondas do mar. Levando desilusões, leva tudo e não consegue deter a saudade do amor e das emoções. Grita, chora e clama, o anjo torto sem cessar, buscando outra asa que o permita voar. Esse texto ele foi escrito em 2002. Eu ainda estava na faculdade, um ano antes, né, de formar. Aliás, um ano que eu me formei. E eu tinha um amigo que eu pedi ele para ler. Primeira coisa que ele olhou, falou assim: Nossa, anjo torto? Você está falando do diabo? Eu olhei para o poema. Bom, não estava não, mas dá para pensar no diabo também. Por que que dá para pensar no diabo? Vocês sabem? Por que que o anjo torto pode estar se referindo ao diabo? E olha que o Drummond faz Por essa causa que referência. ele era um anjo, caiu, e toda a história que tem por trás disso. Exatamente, porque ele é chamado de anjo caído, né? Então, exatamente, é um anjo de luz que vai, né, que quer sei lá, chegar a Deus, espelhar a Deus, alcançar a dimensão de Deus. Então, ele é destituído da posição de anjo, né? É exatamente esse papel de ser anjo torto nesse aspecto. Então, não é uma coisa que eu pensei inicialmente, mas que de uma certa forma também cabe. Olha como que a última estrofe traz para gente uma relação com a frase que eu falei com vocês, né, com o poeminha, deixa eu jogar ele aqui na tela, que foi a minha fonte de inspiração, que foi essa frase aqui. Somos todos anjos de uma asa só, e só poderemos voar se abraçados uns aos outros. Quando vocês veem a última estrofe do meu poema, dá para perceber a relação. Grita, chora e clama, o anjo torto sem cessar, buscando outra asa que o permita voar. Então, aqui dá para perceber que a gente está buscando, né, aquela questão da outra asa que permita voar. Mas, quando eu analiso as primeiras estrofes, anjo torto de uma asa só, ou o próprio título, eu posso estar fazendo uma referência indireta, principalmente ao verso inicial do poema de Drummond, quando nasci um anjo torto, tá? Então, dá para a gente pensar por aí. Então, vou deixar para vocês pensarem um pouquinho nessa relação intertextual dos dois. E vou postar para vocês um podcast que vai ter essa imagem aqui. Ele não se chama. Ele não tem uma ligação com anjo, tá? Mas ele tem uma relação com acordar. E também é uma relação intertextual. Eu juntei nesse podcast dois poemas, um de 2002 e outro de 2016. Então, a distância, né, de vários anos entre um poema e outro, faz com que o poema tenha uma outra dimensão. O texto, né, do podcast vai ter uma outra dimensão. E aí a gente troca uma ideia sobre isso e entramos na quarta-feira com as dimensões de consumo e consumismo. Combinado? Não vou pedir atividade para vocês por enquanto. Nós vamos discutir na quarta-feira. Aí, a partir das interpretações em cima disso que nós vamos fazer juntos, tá? Nós vamos entrar no capítulo lá de um texto mais longo. Aí sim é que eu vou pedir para vocês fazerem alguma atividade. Então, vai ser de quarta para sexta, beleza? Então, fiquem bem, boas aulas para vocês. Se cuidem, espero vocês na quarta-feira. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade inclusive com a própria plataforma, coloca lá no Clube de Escola para o pessoal poder dar uma olhada. E, se for no meu caso, na parte do conteúdo, nas interpretações, coloquem também para a gente poder responder e trocar ideias, beleza? Até mais, gente. Tchau, Tchau, gente. Neide. Tchau, gente. Tchau, Neide. Tchau. Tchau, galera.
Alô? Fala, Guimarães. Salve, rapaz. Peraí, já acabou a live? Só não tô entendendo mais nada.